vai falar sobre gestão de ativos, que contempla uma série de elementos da gestão municipal e que talvez seja um dos temas mais emergentes, cuidar dessa bomba fiscal que está sendo construída aí para os municípios nos próximos anos, e essa talvez seja uma das grandes saídas para isso. E aqui já queria agradecer a presença de vocês e já aproveitar e convidar o nosso palestrante aqui, o Carlos Eduardo Marino, que é auditor fiscal, ex-secretário de Finanças lá do Crato e atual diretor-presidente da Ceará-Pá, que é a companhia de ativos, né, do estado do Ceará. Seja bem-vindo. E aí ele vai discorrer aqui o tema, tem a apresentaçãozinha aqui, e em seguida vocês podem discutir à vontade. Aí nós teremos, além da participação de vocês, obviamente, temos um mediador convidado, que é o secretário de Finanças de Itaitinga, que é o Pedro Júnior, também auditor fiscal, que aí certamente vai levar ainda mais o nível dessa discussão. Então seja bem-vindo, Carlos Eduardo, fique à vontade. Obrigado, Carlos. Obrigado aos organizadores aí pelo convite de discutir um pouquinho a questão da gestão municipal. Eu fui gestor municipal, fui secretário de Finanças e Planejamento do Crato entre os anos de 2017 e 2020. Então, embora não esteja mais realizando essa atividade de gestão municipal, eu conheci um pouquinho a realidade de um município de médio porte no estado do Ceará. E as deficiências de gestão, hoje, na minha opinião, são o maior desafio a ser superado pelos municípios. Não acredito a falta de recursos, não acredito a qualificação técnica dos seus profissionais, mas acredito o insucesso de muitas gestões municipais, a falta de gestão ampla de todas as atividades municipais. Em 2021, assumi um desafio de estruturar uma atividade nova para as administrações públicas, sejam elas a administração federal, a estadual e a municipal, um assunto que sempre é relegado para um segundo plano nas gestões, que é você administrar de uma maneira eficiente, de uma maneira profissional, os ativos, os patrimônios públicos. Então, essa missão que recebi em 2021, ela se concretizou em parte com a criação de uma empresa estatal no estado do Ceará, uma empresa que é 100% de propriedade do estado do Ceará, porque ela tem dois acionistas. Tem o estado do Ceará com 99,99 mais alguma coisa de porcento de suas ações, e tem um pequeno resíduo da ADES, que é uma outra empresa estatal do Ceará, Agência de Desenvolvimento do estado do Ceará. Então, a partir de outubro de 2021, o estado do Ceará tem uma gestora de ativos, tem um ente que é responsável por contribuir com o estado do Ceará, efetuando a administração e a gestão de seus ativos. Esse nome, gestão de ativos, quem já teve a oportunidade de cruzar com essa denominação, vai fazer uma associação muito grande com o setor privado, né? Temos várias gestoras de ativos, né? No vocabulário da gestão de ativos, né? É muito utilizada a língua inglesa, vocábulos em inglês, né? Então, você vai verificar que gestão de ativos não é um tema que não está presente no cotidiano das pessoas, no cotidiano dos meios de comunicação. Mas quando você fala gestão de ativos, você associa ao setor privado, né? Acredito, temos as pessoas aqui presentes, temos as pessoas que vão assistir o vídeo. Quando foi que nós observamos na grande imprensa uma matéria sobre a gestão de ativos públicos? Claro que existem esforços no âmbito da União, existem esforços em algumas unidades federadas, existe um esforço para fazer isso no estado do Ceará. Não tenho conhecimento que tenham esforços municipais para resolver a problemática que nós vamos fazer. Uma breve introdução, uma discussão aqui. Eu tentei adaptar o que nós estamos construindo ainda, né? A Ceará-Pá ainda não
não gerou frutos, né? Não gerou receita e não gerou organização da gestão dos ativos no estado do Ceará, né? Ela ainda está em fase de constituição e em fase de organização do processo, de como se dará a gestão de ativos públicos. Nós já, por sugestão da empresa e da Secretaria da Fazenda, a Ceará-Par é uma vinculada da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, uma empresa vinculada. Nós, por sugestão dessa nova vertente da administração pública que o Ceará vem adotando, nós constituímos, por meio de decreto, da governadora Isolda Sela, constituímos o Conselho Estadual de Gestão de Ativos Públicos, um conselho que será o órgão, né, a instância deliberativa sobre a administração de ativos públicos, aquilo que deve ser vendido, aquilo que deve ser mantido e o que pode ser feito com todos os ativos do estado do Ceará. Bem, então, como eu vinha falando, a gente tem uma apresentação, né, tinha uma apresentação padrão da Ceará-Par, e a gente fez uma pequena adaptação para direcionar essa discussão para o município, né? Então, tem uma citação que eu gosto sempre de citar, e eu acho que todo prefeito, mesmo que tenha sido um prefeito que só governou seu município por 4 anos, atesta a realidade disso, né? Os ativos comerciais públicos que permanecem ocultos, sem nenhum valor econômico transparente, correm o risco de desaparecer gradualmente. Eu corrigiria esses 2 autores, eu corrigiria não, quem sou eu para corrigir? Eu complementaria esses 2 autores aqui, trazendo a experiência brasileira, que corre o risco de desaparecer e tiraria a palavra gradualmente. Então, acredito eu que deve ser uma realidade municipal a invasão de imóveis públicos, né? A depreciação de seus equipamentos, né? Tratores e outros equipamentos que o município possa ter a ver, possa possuir. Bem, esses são 2 autores, né, que começam a trabalhar, essa é uma ideia moderna. A ideia de gestão de ativos não é uma ideia que foi iniciada no século XX, né? É uma ideia do século XXI. Então, nós temos aí os 2 livros desses 2 autores, são autores europeus, um sueco e outro, se eu não me engano, é inglês, em que são gestores de ativos públicos, um dos 2 é gestor de ativos públicos e o outro é um economista, e que lançaram 2 livros, né? Um que era o livro base da Ceará-Par, poderia chamá-la assim, cuja tradução é A Riqueza Pública das Nações. E, posteriormente, eles lançaram um novo livro que tem tudo a ver com a questão municipal, que é A Riqueza Pública das Cidades, né? Os subtítulos aí dos dois livros, eles dizem o seguinte, eles dizem que como o bom gerenciamento dos ativos públicos pode gerar receita, obviamente, para os entes que possuem esses ativos, mas como podem gerar desenvolvimento econômico, gerar renda para a população e gerar bem-estar social. A gente vai discorrer aqui nos próximos minutos como fazer isso e quais os efeitos de não fazer, né? Por que surge esse debate? Eu acho que a geração, uma boa parte das que estão ouvindo aqui, nos assistindo, já vivenciaram aquele debate que eu acho que está presente até na conjuntura política nacional nesse momento. Estatizar, né? Privatizar. O Estado deve ser mínimo, o Estado deve ser um Estado provedor. A Petrobras é a inimiga da nação, né? Tipo, esse debate, privatizar resolveria o preço, não resolveria o preço. Esse debate, privatizar ou estatizar, em relação ao que defende esses autores, ele não é um debate que precisa ser enfrentado, é um debate que a gente poderia chamar de desnecessário. Né? Desnecessário ou conjuntural, né? De situação a situação, mas uma coisa é certa, né?
Se os ativos públicos permanecerem sob a gestão da administração pública, eles devem ser bem administrados. É um consenso bem estabelecido na administração pública e na economia é que a administração do tesouro, o planejamento estatal, né, no caso de governos federais, a autoridade monetária, o Banco Central, as atividades de administrar tributos, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, essas atividades aí, elas são o fortalecimento dessas atividades e a profissionalização dessas atividades, dessas 4 que eu citei, elas são condições necessárias para o sucesso de uma gestão pública. Se você não tiver uma administração de uma Secretaria de Finanças organizada no seu município, se você não tiver um órgão de planejamento minimamente estruturado no seu município, claro que a autoridade monetária você não precisa, e não tiver um setor tributário atuante, com razoável independência e com foco em suas missões institucionais, se você não tiver isso, um prefeito não vai conseguir entregar educação de qualidade, não vai conseguir entregar saúde de qualidade, não vai conseguir entregar assistência social de qualidade. Então, esse slide, ele mostra que os pilares do que atinge o cidadão, isso não atinge o cidadão. Quando atinge, talvez, no caso da tributária, atinge até negativamente, né? Que gera ônus para o cidadão. Mas sem esse pilarzinho aí, você não consegue sucesso nessas execuções aí de políticas públicas. O que os autores propõem é que está faltando um entezinho aí, que é a gestão de ativos públicos, que não é profissionalizada na maioria das nações, na maioria dos estados e na maioria dos municípios. Então, a ideia, eu acho que pode ficar, a gente dá uma sugestão aqui ao final do slide, o que se precisa fazer inicialmente, se queremos atacar esse problema? Profissionalizar a gestão de ativos públicos. É uma invenção do Ceará? Não. É uma experiência internacional em vários países, com empresas públicas, algumas extremamente poderosas, né, e com caixa bastante elevado, que vem desde a década de 60, né, do século passado. Temos experiências estaduais? Temos, sim. Temos experiências, inclusive, municipais. Temos experiências aí no município, temos no município de Belo Horizonte e no município de São Paulo. Todos esses 2 municípios têm gestora de ativos. Não na amplitude que a Ceará Park, a opção pelo Ceará, a opção que o Ceará fez, imaginou, idealizou e concretizou com a fundação da Ceará Park. Inclusive, o município de São Paulo tem duas empresas gestoras de ativos. Uma atrelada aí aos ativos financeiros e outra atrelada a ativos imobiliários e outros tipos de ativos, né? A SPA Ativos e a São Paulo, esqueci o nome agora, mas são 2 sociedades anônimas. Temos uma no Nordeste, estado de Alagoas, que iniciou um pouquinho antes da gente, né, e que também está operando. Bem, falei de ativo público, será que é importante mesmo? Será que o que eu estou falando aqui é relevante? É importante a gente pegar um espaço, um evento que busca soluções para os gestores municipais, dedicar esse espaço a discutir ativos públicos? Vamos ver. Ativos comerciais públicos, né? Nem todo ativo público é comercial, né? Tem alguns, uma praça, tirando a venda de espaço para publicidade, né? Possivelmente não será um ativo público comercial, será um ativo público, mas não comercial. Mas os ativos comerciais públicos no mundo, né, são, em termos comparativos com os outros segmentos, o maior volume de ativos. Essa massa afluente é um nome elegante falar de classe média. Então, quem é que tem propriedades? Os governos estaduais, federais e municipais, a classe média, os credores da dívida, né? Quem detém a dívida pública, os indivíduos de alta renda, os bilionários, os fundos de pensão, até
os outros segmentos. Então, a gente já percebe, e a gente tem alguns dados do Ceará, que a riqueza pública é sim, é um contingente de recursos extremamente expressivo. Se for comparar com a dívida, né, que a dívida também é um indicador importante, os ativos são muito próximos das dívidas dos estados. Ou seja, hoje nós temos um conceito na administração pública que é receita corrente líquida, né? que é a dívida consolidada líquida, né? Que é você pegar a dívida consolidada e verificar qual é a proporção dessa dívida em relação à receita corrente líquida. Se você não considera os ativos em nenhuma análise, né? Então o nosso ordenamento jurídico em relação à verificação da gestão dos ativos e a apuração dos ativos, ele é muito precário hoje no Brasil. Esse número, esse indicador ativo público comercial, ninguém tem ainda. Nós temos os ativos públicos na contabilidade pública, mas o ativo público comercial ninguém tem. Então, os ativos eles são tão importantes quanto a dívida. E são tão importantes, mas não têm a mesma atenção dos governos. Vamos discutir números mais locais, né? Aqueles números são retirados de estatísticas internacionais, então vamos pegar o estado do Ceará. O estado do Ceará tem no seu ativo de bens imóveis 21 bilhões de reais, mais próximo de 22 bilhões de reais. Então, o estado do Ceará é detentor de imóveis no montante de 22 bi. Avaliações desatualizadas. Possivelmente esse valor é maior se for atualizado. Tem empresas que totalizam quase 5 bilhões de reais o seu patrimônio líquido. Tem uma dívida ativa, ou seja, tem a receber de contribuintes devedores, contribuintes ou outro tipo de devedor, 10,9 bilhões de reais. E tem outros elementos que também é expressivo, a gente está falando de 5 bilhões de reais. Quando a gente fala em bilhão, no Estado, a gente não tem a ideia, né, significativa aí de significância disso. Será que é muito ou é pouco? Aí fizemos aqui em percentual da receita tributária. Só discutindo aqui os imóveis, os bens imóveis equivalem a mais de uma arrecadação anual, não do ICMS, mas de todos os impostos municipais. Segmento de ativo público. O que tem? Os ativos imobiliários, imóveis, que eu acho que é a grande realidade do município, né, dos municípios. Ativos econômicos, participações societárias em empresas, sejam empresas controladas ou empresas em que o Estado ou o município é sócio minoritário. Ativos financeiros, principalmente a dívida ativa e outros títulos que possam ser gerados, ou seja, títulos em que alguém deve ao município ou ao Estado, e outros ativos, equipamentos, obras de arte, veículos. Ativos econômicos, né? Vamos discorrer bem rapidamente sobre isso. Ativos econômicos. As empresas estatais, elas devem ser geridas, obviamente, para cumprirem sua função social. A função, toda empresa estatal é constituída por lei e tem uma função social, tem um objetivo social. No ambiente brasileiro não tem nenhuma estatal que tenha o objetivo de produzir carros ou qualquer outra atividade que seja meramente uma atividade privada. Deve cumprir sua função social, mas também ela deve gerar o retorno compatível com os retornos das empresas privadas do setor. Então, esse é o diagnóstico que se tem sobre como deve se tratar ativos econômicos. Ativos econômicos não podem ser apenas uma geradora de déficit, né? Não pode ser apenas uma geradora de déficit para o Tesouro Municipal ou Estadual arcar. Ativos financeiros, né? Praticamente a grande relevância desses ativos financeiros, eu estou colocando aqui do município, mas do Estado também, é a sua dívida ativa. A dívida ativa, ela pode sim ser administrada e é tentado se fazer uma administração por meio de refis,
né, concedendo refis sucessivos para aumentar o incremento da dívida. É possível também fazer uma operação chamada securitização da dívida, que é antecipar, lançar títulos, né, e esses títulos você lançar ao mercado para que investidores possam, evidentemente, com deságio, adquirir esses títulos. São Paulo e Minas Gerais já fizeram operações deste porte, né? Existe uma grande controvérsia legal sobre esse tema e que é difícil você ultrapassar essa controvérsia legal. Existe uma lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que moderniza e facilita essa operação. Então, é possível fazer alguma coisa? É, mas é uma atividade que eu não vejo com resultados satisfatórios no curto prazo, antes de você ter um ordenamento legal bem estabelecido. Outros ativos, né? Dificilmente também você vai poder fazer uma gestão de outros ativos na maioria dos municípios, exceto aqueles em que existe uma atividade turística significativa e que possuem equipamentos de natureza turística que podem ser explorados economicamente, né? Bem lembrando que cobrar por acesso a equipamento turístico não afasta turista, né? Isso aí está o exemplo de Nova York, exemplo de Paris, exemplo de várias nações que são destinos turísticos e cobram acesso pelos equipamentos. Ativos imobiliários, que eu acho que é o grande problema, o maior problema da gestão municipal hoje e da gestão estadual, né, de todos os estados e de todos os municípios, é como organizar seus imóveis públicos, né? E os imóveis, sim, eles podem ser uma elevada fonte de receita para seus governos, como também pode ser um elevado motivo para que o desenvolvimento econômico prospere naquela localidade, né? Primeira pergunta, se não fizer nada, só não estamos tendo ganho, só não estamos tendo a geração de emprego, só não estamos tendo uma receita adicional? Não. Você carregar um imóvel ocioso hoje, segundo estimativas do governo federal, significa gastar 9,25% ao ano do valor desse imóvel. Então, imagine o que é ter um imóvel de grandes proporções, sei o do Crato, né? Aquele que eu não sei se a operação deu certo, mas que será uma unidade da organização Farias Brito, uma faculdade, uma universidade. Um imóvel de grande valor para o município do Crato, mas com certeza passou 15, 20 anos desocupado, sem gerar receita, sem gerar renda e sem gerar receita para o município do Crato. Estou citando um único exemplo. Então, você ter um imóvel desocupado, você vai ter um custo simbólico, não é um custo que você vai pagar por ele, mas você está deixando de aplicar esse recurso no sistema financeiro, você está correndo o risco de perder esse imóvel. E a estimativa do governo federal é que mais de 9% ao ano é desperdiçado com esses imóveis desocupados. Bem, a gente concluir aqui, né? O que deve ser feito, o que pode ser feito, né? O que deve ser feito, eu acho que é uma condição inicial, né? Da mesma maneira que eu coloquei aqui que uma administração pública só tem sucesso se aqueles setores estratégicos lá, tesouro, tributação e planejamento estiverem bem estruturados, né, essas atividades base de toda a administração pública, o que deve ser feito para que a gestão de ativos também não gere esse prejuízo recorrente aos municípios. Primeiro, o que o Estado do Ceará fez e que aqueles estados que eu citei no passado, e o município de Belo Horizonte e o município de São Paulo fizeram. Constituir uma estrutura mínima para a gestão de ativos. Precisa ser uma empresa estatal? Não. A União não foi por esse caminho, né? Criou a SPU, Superintendência do Patrimônio da União, né? Um órgão da administração direta no mesmo status da Receita Federal. O que eu quero falar com isso? Que a gestão de ativos imobiliários é uma gestão, no caso dos municípios, milionária. E não pode ser missão de um único funcionário em um único birô.
Precisa de uma estrutura e precisa de recursos para que a gestão seja feita. Então, esse é o passo inicial. O que mais? Né? A modernização da legislação municipal. Esse processo de modernização da legislação para alienação de imóveis públicos, que uma boa solução para um imóvel desocupado é vendê-lo. Vendê-lo, e pode-se criar normas do que fazer com o recurso, criar um fundo similar a um fundo soberano que vai utilizar esse recurso exclusivamente para investimento. Fica a critério de cada ente fazer isso, né? Mas é necessário modernizar a legislação de forma que a venda de imóveis públicos ela respeite as características do mercado imobiliário e facilite a alienação. O nosso ordenamento jurídico diz que o processo de venda de imóveis deve seguir o rito normal da licitação. E o rito normal da licitação diz, né, os prazos lá na lei das licitações, tanto na antiga como na nova, são prazos pequenos, né? Práticas que, mesmo que não tenha essa obrigação legal, as práticas são que sejam prazos pequenos. Um exemplo, você tem um imóvel de 100 milhões de reais, vou baixar um pouquinho para a realidade municipal, um imóvel de 20 milhões de reais, avaliado em 20 milhões de reais. Se você fosse do setor privado e tomasse hoje a decisão de vender esse imóvel, você acha que venderia ele em 45 dias, em 60 dias? Com certeza não. Os negócios imobiliários, eles têm um ritmo mais lento. Não é um bem de alta liquidez para ser realizado. Da mesma forma, você acredita que esse imóvel de 20 milhões será pago à vista pelo possível interessado? Então, a legislação municipal, a legislação estadual e a legislação federal tem que modernizar. Modernizar, e isso a União já fez, criando primeiro o cadastro de imóveis disponíveis. Ou seja, esse imóvel está disponível para sempre, até ser retirado dele. Ele está à venda. Ele está disponível para venda. Tem processo licitatório? Não, está disponível para venda. Permitir que o particular lance proposta, mesmo sem o processo licitatório aberto, qualquer particular pode lançar a proposta lá, quero comprar. Se possível, por uma ferramenta tecnológica, aí, um aplicativo de internet. Inclusive o SERPRO oferece isso. Já está pronto, viu? Quem quiser, qualquer município que estiver interessado, pode adquirir o SERPRO. Eu cotei a um valor bem pequeno. Agora precisa modernizar a legislação antes, senão não dá para usar. A legislação federal, inclusive, permite que você ofereça imóveis sem avaliação. Cadastro de imóvel disponível sem avaliação. E como é que faz isso? O particular avalia. Vai vender para esse cidadão? Não, lógico que não. Vai respeitar o processo licitatório, o ordenamento jurídico brasileiro. Feita essa proposta inicial, aí sim, aí começa o processo licitatório. O preço base é a oferta inicial e, evidentemente, vai ter o setor responsável que vai, se a avaliação foi feita pelo particular, se aquela avaliação tem aderência ao mercado, né? E aí inicia o processo transparente, na internet, para que qualquer cidadão brasileiro, ou até qualquer cidadão do mundo, né, possa oferecer valores maiores por esse imóvel, né? E outra coisa também, por último, as condições de pagamento alinhadas às práticas de mercado. Bem, ainda, possibilidade de integralização de capital em sociedade de propósito específico, é o nome de SPE, ou fundos de investimento imobiliário. Então, imaginemos que o prefeito tem um imóvel vazio. Ele vai ter uma tentação grande de doar, se aparecer um investidor, né, que queira realizar isso. Mas uma outra possibilidade é ele entrar como cotista numa sociedade de propósito específico e o setor privado, o sócio privado, desenvolver lá um negócio, o shopping center, as lojas, o atacadão, a farmácia, o que seja que o setor privado queira executar naquele imóvel. É melhor do que ficar parado. Mas o Estado ele vai ser sócio no setor privado, enquanto não tem quem queira comprar, pode ser.
Percebam que esse imóvel parado ele não está gerando nada, nem IPTU. No momento que você passa esse imóvel para uma sociedade de propósito específico, um fundo de investimento imobiliário, ele passa a pagar IPTU. Para o município é fantástico isso, né? Começa a ter receita. Estabelecimento de descontos também progressivos à medida que fracassarem os processos licitatórios. A legislação da União vai a 25%, a do Estado vai a 10%, né? A possibilidade de desconto. Bem, era isso. Agradeço aí. Desculpe a organização se estourei um pouquinho o tempo, mas fico à disposição para que a gente discutir esse assunto tão importante, né? E tão negligenciado na maioria dos governos. Obrigado, pessoal.